Mais cedo neste domingo, 27 out, o governador de SP disse que a facção teria orientado o voto em Guilherme Boulos. Tarcísio responderá juridicamente por declaração sobre PCC, diz Carmen. A presidente do TSE, Carmen Lúcia, ao lado do vice-presidente do STF, Edson Fachin, durante pronunciamento sobre o segundo turno da eleição, a presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, afirmou na noite deste domingo, 10 out 2024, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, terá que responder juridicamente pelas declarações feitas sobre suposta orientação de voto em Guilherme Boulos, PSOL, pelo PCC, primeiro comando da capital. Apesar de ter se referido à fala do governador, a ministra diz que o caso já foi judicializado e, portanto, ela não pode se manifestar sobre o assunto para além de sua declaração. Ela foi questionada acerca do tema depois de um pronunciamento na Corte Eleitoral. O que a Justiça Eleitoral faz é apenas dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição, antes ou depois, responde juridicamente. Será dada juridicamente, afirmou. Mais cedo neste domingo 27, Tarcísio deu uma declaração dizendo que a facção havia orientado voto no candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que acabou derrotado pelo adversário e atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, MDB, apoiado pelo governador do estado. Segundo o governador de SP, houve interceptação de conversas, por meio de ação de inteligência que mostrariam orientações de voto vindas de presídios. O TRSP, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, disse que não recebeu nenhuma informação oficial sobre o caso. Tarcísio deu a declaração a jornalistas no Colégio Miguel de Cervantes, no Morumbi, local de votação do governador, sem apresentar provas. Nunes estava ao seu lado. Boulos responde. Horas depois, Boulos acionou a justiça contra Tarcísio por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, pedindo a inelegibilidade do governador pelos próximos 8 anos e a cassação da chapa de Nunes, caso a ação seja julgada procedente. Trata-se de gravíssima tentativa de influenciar no resultado do pleito. No dia da eleição, de uma forma jamais vista no estado de São Paulo, diz a ação. Segundo o documento apresentado à Justiça, a fala de Tarcísio, como governador do estado, no dia da eleição, durante o horário de votação, configura evidente abuso de poder político, além do uso indevido dos meios de comunicação. Eis a íntegra, PDF, 585 KB. A defesa de Boulos alega que o governador usou de seu posto e das prerrogativas de sua autoridade para difundir na imprensa acusações prejudiciais à campanha. A defesa de Boulos e as acusações contra o governador. A recente disputa política que envolve o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, trouxe à tona um debate acalorado sobre a ética e a responsabilidade no uso da autoridade governamental. A defesa de Boulos alega que o governador utilizou seu cargo e as prerrogativas de sua posição para disseminar acusões prejudiciais à campanha, levantando questões sobre o papel dos líderes políticos na formação da opinião pública e na influência que podem exercer sobre o processo eleitoral. Este cenário não apenas ilustra os desafios enfrentados pelos candidatos, mas também destaca a importância de um debate transparente e honesto na esfera política. Para entender a gravidade das alegações, é fundamental considerar o contexto político em que elas surgem. O cenário eleitoral em São Paulo é complexo, marcado por uma intensa polarização entre os candidatos. Guilherme Boulos, representando a esquerda e os movimentos sociais, se apresenta como uma alternativa ao establishment político tradicional. As acusações feitas pelo governador, que incluem alegações de irregularidades e comportamentos antiéticos, podem ser vistas como uma tentativa de deslegitimar a candidatura de Boulos e desviar a atenção das propostas e das questões que realmente importam para a população. Essas estratégias de ataque são comuns em disputas eleitorais, onde os candidatos buscam minar a credibilidade de seus oponentes. No entanto, o uso de informações distorcidas ou de poder institucional para influenciar a percepção pública levanta sérias questões sobre a integridade do processo democrático. A defesa de Boulos não está apenas respondendo a ataques. Está, na verdade, chamando a atenção para uma prática que pode ser considerada antiética e prejudicial à democracia. A ética na política é um tema que ressoa profundamente com os eleitores. Quando um governante utiliza sua posição para atacar adversários políticos, isso não apenas compromete a integridade do processo eleitoral,
mas também mina a confiança do público nas instituições. A defesa de Boulos enfatiza que a divulgação de acusações sem provas concretas pode ter um impacto devastador na imagem de um candidato e, consequentemente, na escolha do eleitor. Além disso, a manipulação da informação e o uso do poder, para fins pessoais ou partidários, geram um ambiente propício à desinformação. A história política brasileira está repleta de exemplos onde a ética foi colocada de lado em prol de interesses pessoais ou de grupos específicos. Essa situação não é apenas um problema para os candidatos, mas também para a sociedade como um todo, que depende de um processo eleitoral justo e transparente, para garantir a representação adequada de seus interesses. As defesas e respostas que surgem a partir dessa disputa não são apenas reações às acusações, mas também uma forma de moldar o futuro político do país. A maneira como Boulos e sua equipe lidam com essa situação poderá definir não apenas o resultado da eleição, mas também a forma como a política será conduzida nos próximos anos. A expectativa é que a sociedade comece a exigir maior responsabilidade e transparência de seus líderes. Além disso, essa situação pode servir como um alerta para outros candidatos e partidos políticos sobre os limites do discurso político e a importância de manter um padrão ético elevado. Com o aumento da desinformação e da polarização, a necessidade de uma comunicação clara e honesta se torna ainda mais premente. As consequências dessas disputas vão além das eleições, afetando a confiança pública nas instituições e o engajamento cívico. Por fim, é crucial que os cidadãos se mantenham vigilantes e críticos em relação às informações que recebem, especialmente em tempos de eleições. A defesa de Boulos é um lembrete de que os eleitores devem questionar a veracidade das informações e buscar entender as motivações por trás das acusações feitas por figuras públicas. A participação ativa e informada da sociedade é fundamental para garantir que as eleições sejam um reflexo verdadeiro da vontade popular. A situação atual não é apenas uma batalha entre candidatos, mas uma luta pela integridade da democracia. A maneira como os cidadãos se posicionam diante dessas questões determinará o futuro da política no Brasil, e o impacto disso se estenderá muito além das urnas. Portanto, a ética na política não deve ser apenas uma prerrogativa dos candidatos, mas uma exigência de todos os que desejam um país mais justo e democrático. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!